uma mesa redonda em modo podcast. Esperamos que gostem. Deixo a palavra às suas moderadoras, professora Inês Santos, nutricionista e professora da FMU, e a Inês Rosete, autora do podcast Pod Relembro apenas aos participantes que dispõem do QR Code da credencial, no qual encontrarão o link para colocar todas as vossas questões aos oradores. Bom dia, vamos então dar início à mesa redonda em formato podcast sobre nutrição na saúde da mulher. Meu nome é Inês Santos, sou nutricionista, professora aqui na faculdade e é um prazer para mim estar aqui hoje a moderar esta sessão com um tema tão relevante e com palestrantes tão ilustres que aqui estão hoje connosco. Nesta sessão vamos estar à conversa com o Dr. José Reis, ginecologista no Hospital da Luz de Lisboa e que celebra hoje o seu aniversário. Muitos parabéns. Obrigado. Com a nutricionista Catarina Paixão, da Unidade Local de Saúde da Madeira Sintra, com a psicóloga Débora Água Doce, da Clínica da Autoestima, com a fisioterapeuta Inês Valente, da Power Clinic, com a fisiologista do exercício Mafalda Antunes, do Hospital da Luz de Lisboa, e como voz ativa e paciente, Susana Fonseca, presidente da Mulher Endo. Saúde da mulher é uma área muito abrangente que merece uma abordagem específica e multidisciplinar, e daí termos este painel composto por diversos profissionais da área da saúde e termos também aqui uma paciente, porque de facto o cuidado, a abordagem deve ser centrada no paciente. E de facto a nutrição desempenha um papel fundamental na prevenção, tratamento e gestão de várias condições que afetam as mulheres ao longo do seu ciclo de vida. Das várias doenças que afetam de forma predominante ou de forma exclusiva as mulheres, vamos dar destaque nesta sessão àquelas que são mais emergentes ou que têm recebido maior atenção nas últimas décadas, tanto por parte da comunidade científica como por parte das mídias, seja porque são de difícil diagnóstico, seja porque têm surgido novas soluções e aqui soluções muito... vamos dar aqui destaque à nutrição. E, portanto, vamos focar esta sessão na endometriose, adenomiose e, claro, não podíamos deixar de falar de fertilidade que fica muitas vezes comprometida com estas patologias. A moderar comigo esta sessão temos a Inês Rosete, autora do podcast Podendo. Bem-vinda, Inês. Olá, Inês. Começo por desejar bom dia a todos e espero que gostem e que se divirtam com este podcast ao vivo, que ficará disponível depois no YouTube e nas redes sociais do podcast Podendo, Endometriose e Agora. Este podcast surgiu de uma necessidade que eu tive de ter aqui esta tal multidisciplinaridade e partilha de informação em português e com os nossos especialistas portugueses, que são dos melhores da Europa e do mundo, dedicados à endometriose. E, portanto, aos 30 anos, decidi então brincar um bocadinho e criar aqui um podcast para trazer estes especialistas, cada um no seu episódio específico, para vir falar sobre endometriose. Por isso, sim, estas caras já não me são estranhas. A Inês Valente e a Susana já vieram ao podcast e depois já temos aqui algum planeamento para a temporada 2 com outros convidados. Nós vamos falar aqui um bocadinho desta multidisciplinaridade e da importância que ela tem na endometriose, sempre tendo em conta também a importância da gestão da saúde da mulher em todas as fases da sua vida fértil, está bem? Começando então pelo Dr. José, o que é a endometriose e a adenomiose e o que é as distingue uma das outras, uma doença uma da outra? Ora, bom dia a todos e antes de mais, muito obrigado à professora Inês Santos pelo simpático convite. Ora bem, definindo a endometriose em primeira mão e de uma forma simples, a endometriose é uma doença inflamatória que habitualmente tem um curso crónico e que se caracteriza pela implantação de tecido endometrial. Portanto, e quando eu digo tecido endometrial, são as células endometriais mais o tecido conjuntivo que está à volta dessas células. Portanto, caracteriza-se pela implantação desse tecido endometrial fora da cavidade uterina. Portanto, o local normal do tecido é dentro do útero e esse tecido, nas doentes com endometriose, vai implantar-se noutras localizações fora do útero. Portanto, isso é que define a endometriose. A maior parte dessas localizações são na área pélvica,
nos ovários, nas trompas, na superfície exterior do útero, sobretudo nos ligamentos, chamados ligamentos uterossagrados do útero, mas pode também implantar-se em locais longe da pelvis, como seja o diafragma, a pleura, os próprios pulmões e por aí adiante. Portanto, de uma forma geral e simples, isto é que é a endometriose. Quando falamos em adenomiose, a adenomiose consiste na implantação das células endometriais nas próprias paredes do útero, ou seja, o útero, a parede do útero é sobretudo músculo, nós chamamos de miométrio, e quando as células endometriais saem da cavidade endometrial, atravessam a barreira endométrio-miométrio e vão se instalar na própria parede do útero, aí chamamos de adenomiose. Essa adenomiose o que é que faz? Basicamente, quando as células se implantam aí, o útero fica maior, fica mais inflamado, e isso faz com que haja os sintomas característicos, que é aumento da hemorragia menstrual excessiva e dor na menstruação. Uma questão que eu acho que é importante também esclarecer: ter endometriose não significa ter também adenomiose e vice-versa. Não significa, mas elas estão muito associadas. Ou seja, sobretudo naquelas situações em que é uma endometriose profunda, mais grave, na maior parte dos casos, diria eu, existe adenomiose associada. Mas pode não acontecer, ou seja, eles podem ser entidades independentes. Pronto, falamos aqui da definição destas doenças e o que é que elas querem dizer em termos físicos, mas eu acho que acaba por ser importante compreender, ok, como é que nós chegamos ao diagnóstico e quais é que são os sintomas que a mulher descreve quando chega ao consultório até chegar ao diagnóstico. Bem, os sintomas podem ser múltiplos, mas lá está, eu acho que nós temos que... há uma regra que é: o que é frequente, o que é raro. E nós temos que pensar primeiro no que é frequente. Eu diria que a tríade característica da endometriose é dor na menstruação, que se chama dismenorreia, mas é uma dor, muitas vezes, difícil de controlar com os analgésicos comuns. O outro é dor nas relações sexuais, sobretudo dor na penetração profunda, portanto, que nós chamamos de dispareunia. E o terceiro pilar, digamos assim, desta tríade é a dificuldade em engravidar, portanto, problemas de fertilidade. Portanto, numa mulher em que haja esta tríade, temos que pensar forçosamente em endometriose. Esses são os sintomas mais característicos. Depois há os sintomas mais raros, que nós também temos que pensar neles. Por exemplo, se os focos de endometriose começarem a invadir os intestinos, nomeadamente o reto, a sigmoide, a bexiga, aí vão dar sintomas que são sintomas intestinais. Por exemplo, dá dor ao evacuar, dá obstipação, pode dar sangue nas fezes. Se houver uma invasão dos ureteres ou da bexiga, dá sintomas urinários, sintomas que parecem infecção urinária, mas na verdade não são. As mulheres fazem uroculturas sucessivas, são sempre negativas e os sintomas estão lá. Sangue na urina, portanto, são sintomas que nos indiciam que a endometriose está a atingir uma fase mais avançada. E depois há aqueles sintomas ainda mais raros, que é a chamada endometriose extrapélvica. Ou seja, as células podem se implantar, por exemplo, no diafragma. Aí as mulheres vão ter dor na altura da menstruação, mas é uma dor torácica, não é pélvica. Okay? O que é que nos chama a atenção? A dor torácica geralmente chama-nos a atenção para outras doenças, que não é endometriose, mas neste caso é uma dor que só surge na altura da menstruação. Ou, por exemplo, o sangue na expectoração. O sangue na expectoração, nós pensamos em coisas do pulmão, um cancro do pulmão, um brônquico, mas se for só na altura da menstruação, temos que pensar em endometriose. Pronto, mas voltando à forma como eu comecei, o que é frequente, o que é raro. Portanto, a tríade característica é dismenorreia, dor menstrual, dor nas relações sexuais, associada a problemas de fertilidade. E é importante nós, neste caso, vocês como médicos e se calhar neste caso a associação, como elo de ligação, que já vai ser verdade, como elo de ligação entre os pacientes e os médicos, passarem esta informação de partilha de todos os sintomas, mesmo aqueles que nós achamos que não fazem muito sentido, mas que acabam por ajudar o médico a chegar ao diagnóstico. Sobretudo esses sintomas extrapélvicos são aqueles que levam a que haja um atraso maior no diagnóstico. Exatamente. Uma doente que aparece com sangue na expectoração vai investigar tudo
menos endometriose. A última coisa que vou investigar é endometriose. E aqui o clique aquilo só aparece na fase menstrual, geralmente. Ok? Um dos fatores que falou tem a ver aqui no processo diagnóstico, tem a ver aqui com a dificuldade em engravidar. E nós sabemos que a maioria dos diagnósticos acontecem nessa fase. Portanto, a mulher, neste caso o casal, tenta engravidar e após um processo de tentativa de engravidar de forma natural, acaba por não conseguir, vai tentar compreender o que é que se passa tanto com um lado como com o outro e a mulher chega ao diagnóstico de endometriose. Uma das vossas grandes preocupações é chegarmos ao diagnóstico mais precoce. Há um atraso no diagnóstico e deve-se também um bocadinho a esta componente de literacia. Quais é que acha que são os fatores determinantes para conseguirmos chegar ao diagnóstico ainda durante a adolescência, quando a mulher tem a menarca? Bem, antes de mais, o perfil típico da doente que me entra no consultório, na consulta de endometriose, é uma paciente, ou um casal, neste caso, portanto, a doente fazia a pílula, como contraceptivo, para a pílula e começa a tentar engravidar. E, entretanto, durante 1 ano, 2 anos, não consegue engravidar e, simultaneamente, começa a sintomas de dismenorreia grave. Portanto, isto é o perfil típico. Qual é a importância do diagnóstico precoce? São essencialmente duas as situações. Uma delas é, esta doença tem um impacto brutal na qualidade de vida da mulher por causa da dor que causa. E, portanto, em termos sociais, em termos pessoais, em termos profissionais, por aí adiante. Se nós conseguimos fazer um diagnóstico precoce, conseguimos tratar precocemente estas situações e, portanto, vamos melhorar a qualidade de vida desta paciente. Simultaneamente a isso, há uma coisa que nós chamamos sensibilização central da dor. Ou seja, uma dor que esteja presente durante muito tempo sem ser tratada, isso faz com que haja a tal sensibilização central e, a determinada altura, estímulos mínimos que causam uma dor brutal. E a gente não consegue controlar essa dor quase com nenhum analgésico. E, portanto, esse episódio, essa questão da sensibilização central é muito importante. É importante fazer o diagnóstico e começar a tratar precocemente. Em segundo lugar, o que é que acontece? Se nós não tratarmos precocemente, essas lesões vão acabar por crescer e vão invadir os intestinos, vão invadir a bexiga e aí torna a coisa muito mais complicada, como devem imaginar, com necessidades de cirurgias mais agressivas e por aí adentro. Portanto, eu diria que a vantagem do diagnóstico precoce passa por estas duas questões. Exatamente. E, portanto, quando as mulheres chegam, e aqui estamos a olhar para a maioria, quando as mulheres chegam ao processo de gravidez, acabam por chegar com uma doença muito mais progressiva do que teriam se tivessem conseguido um diagnóstico precoce e uma gestão da doença mais atenta e precoce. Olhando aqui para o resto do ciclo de vida da mulher, podemos quase dividir isto agora mais em duas fases, a gravidez e a menopausa. E há aqui alguns mitos que eu acho que faz sentido nós desmistificarmos, que é a gravidez cura a endometriose e a menopausa também a cura. Isto é verdade? Faz sentido? Não, não é verdade. Não é verdade. O que acontece é que, começando pela gravidez, durante a gravidez cria-se um ambiente hormonal que, regra geral, melhora os sintomas de endometriose. Eu digo regra geral porque na medicina não há nada que seja 100%, ou seja, há situações que podem piorar, mas não é o habitual. O habitual é que os sintomas melhorem e na gravidez em concreto, porquê? Por 2 aspectos. Para já porque há um aumento da progesterona, é como se a gente estivesse a dar uma pílula com progesterona, mas na verdade é a gravidez que está a provocar isso. E portanto a progesterona tem um efeito anti-inflamatório e diminui a inflamação dos focos de endometriose. Em segundo lugar, a mulher durante a gravidez não menstrua. Há uma coisa que se chama amenorreia gravídica. Ora bem, portanto, ou seja, não há o ciclo de produção de estrogénios. Numa doença que é dependente de estrogénios, portanto, a gravidez, ao haver a quebra de estrogénios, vai melhorar também os sintomas de endometriose. Portanto, é por causa, essencialmente, destes 2 aspectos, regra geral, na gravidez as coisas correm bem. Menopausa, também não é verdade, ou seja, a menopausa pode não curar a endometriose. Lá está, o mais frequente é que na menopausa os ovários deixam de produzir estrogénios, há uma quebra de estrogénios e o mais habitual é que de facto os sintomas da endometriose melhorem. E esse é o cenário
mais habitual. Agora, o que acontece é que, por exemplo, há doentes que têm já, à altura, quando chega à menopausa, lesões graves, profundas de endometriose, e essas lesões, mesmo sem o estímulo de estrogénios, podem continuar a dar sintomas na menopausa. Ok? Portanto, é necessário um acompanhamento Um diagnóstico mesmo precoce para não deixar chegar a essa fase, exatamente. E por outro lado, há a situação da terapêutica hormonal de substituição. Há mulheres que na menopausa, por causa dos sintomas, precisam de fazer terapêutica hormonal de substituição. E isso aí deve ser acompanhado por um especialista na área da endometriose, porque nem toda a terapêutica hormonal de substituição pode ser utilizada, porque podemos estar a estimular artificialmente os focos da endometriose. excelente gatilho, até porque é um bom gatilho para eu introduzir aqui a Susana como paciente. A Susana é presidente da Mulherente, como a Inês já referiu. Isto vai ser um bocado complicado hoje, porque temos aqui 3 Ineses, e portanto, quando falamos com o Sr. Paulo de testar o micro da Inês, nós não sabemos qual Inês é que é para testar. Mas vamos tentar, ok? Portanto, introduzindo aqui a Susana como paciente, a Susana já passou aqui por algumas provações dedicadas aqui à endometriose, inclusive com 35, já, já estava na menopausa e, portanto, nós gostávamos aqui de ouvir um bocadinho o testemunho da Susana, quase como uma explicação e uma partilha de todo o ciclo de vida fértil da mulher e os desgostos que teve associado a isso por causa da endometriose. Obrigada, Luís. Antes de mais, obrigada. Gostar aqui este debate. A endometriose entrou muito cedo na minha vida, logo no mar, eu comecei com os sintomas muito similares. Então, a medicação que normalmente em casa não funcionava, não funcionava. E tudo isto foi mediante até por volta de 17, 18 anos, eu tinha necessidade, muitas vezes, quando estava menstruada, de me recorrer a uma urgência para a medicina hormonal. E ao dizer isto, já estou a dizer que não tive diagnóstico também até aos 18 anos, porque ninguém me diagnosticou com endometriose, nem com endometriose, isto fez com que já eu passasse uma adolescência completamente atípica, podíamos sair com os meus colegas, de ter namorado, de ter passeado, de estar em casa com todos. Uma coisa que acontece também com alguma frequência é que, com o passar dos anos, as dores deixam de estar só associadas ao período menstrual. E nós temos aquilo que se chama dor pré-menstrual, muito identificada. O pior momento é efetivamente durante aquela semana de menstruação e depois, uma semana depois, os sintomas ainda permanecem. Portanto, no mês há uma semana de vida normal, sensivelmente. No meu caso, eu consegui juntar quase todos os sintomas que deram a questão com o impacto intestinal. Eu tinha muitos sintomas cerebrais no meio, muitos sintomas intestinais, e alguns de uma utilização severa pela manhã, com o quadro de diarreia das dores ao final do dia. Portanto, passava por todos estes sintomas que são extremamente incapacitantes, muitas cólicas, muita dor. A parte das infecções urinárias, que nunca eram infecção, também estavam a ser presentes. Portanto, isto condicionou em muito a minha vida, como estudante, como jovem, adolescente. E o diagnóstico só agora, por volta de 23 anos, não sei antes passar por cerca de 7, 8 médicos, porque lá está, sintomas intestinais, aquilo que eu ouvia era isso não tem nada a ver com a menstruação. Não temos português quando está menstruada, dizer um bocadinho de tudo. Portanto, não havia esta ligação de perceber os que estavam relacionados, no meu caso, com a vida menstrual. Portanto, tive uma diagnóstico por volta de 23 anos, já era um quadro complexo, exigiu uma cirurgia, para a redução e extinção da doença, a reposição da anatomia, porque nesta altura já tinha a anatomia formada, tinha vários quadros já atrás do médico, estudos, eu estava assim um belo de que não vai muito, e engravidar de forma natural, portanto, no meu caso, após esta cirurgia, eu não pertencia ao grupo da infertilidade, consegui engravidar de forma espontânea.
Tive que fazer uma cesariana e na cesariana provavelmente também intencionada à endometriose, porque lá está, eu tive algum descanso de sintomas durante a gravidez. Não foi a gravidez santa que se esperaria, mas pronto, foi um bocadinho mais tranquilo essa fase, mas a anatomia novamente formada, fazer uma intervenção na cesariana. Os sintomas não melhoraram, normalmente um quadro bastante complexo, que ficam 22 anos, esterectomia pode ser legal, então não e esperava-se que fosse, se calhar, síndrome, mostrando os sintomas, mas no meu caso também não foi. E passados 6 anos, já no pós-menopausa, já estava no pós-menopausa, 6 anos, tive uma suboclusão intestinal provocada por endometriose. Portanto, costumam dizer que a minha endometriose tem sido vida própria, não é? Porque eu estava endometriose conseguiu bloquear o intestino de fora, conseguiu estrenar o intestino e levou a urgência para o computador novamente. Esta cirurgia foi há 2 anos e eu costumo dizer que estou bem, mas é aquele bem que sabe ir amanhã. Isso fez com que eu tivesse que recorrer ao longo destes anos a tudo aquilo que nós vamos ouvir aqui falar também. Mas pronto, resumindo, é isto, estas bases todas. É um testemunho, eu acho que é um dos testemunhos mais valiosos que nós temos e provavelmente alguns de vocês já conhecem a Susana e já conhecem o testemunho da Susana. E aquilo que eu, se calhar, para terminar aqui um bocadinho este testemunho, se calhar desafiava-te a contar-nos quais é que são os principais pilares de gestão desta doença, depois desta experiência com todas estas verticais de especialidades. Sai da atividade também, porque lá está, a atividade de marketing, a atividade secundária, que são as vamos ter que ir nesse conteúdo. Portanto, isso também é muito esquecido, a parte da atividade secundária também. Já tem um filho, já pronto, não tem assim. Isso dá para outro podcast. Então, a saúde mental, sem dúvida, que é muito importante, nós precisamos de um apoio extremamente necessário para ajudar a lidar com tudo isto. Tem um impacto a nível físico, a nível social, a nível profissional, a nível familiar, tudo acaba por ser impactado por esta vivência da doença. Depois, a parte do exercício físico, eu se calhar sou mais preguiçosa do exercício físico, vocês podem imaginar, mas tive que, evidentemente, começar a fazer exercício físico e notei que, ao melhorar também a minha constituição física em termos de saúde, Fortalecimento. Não só do desenvolvimento pélvico, mas como de todos os músculos do meu corpo, isso também me deu, ajudou bastante também no crescimento musculares. Depois, a parte da fisioterapia do desenvolvimento pélvico ajudou muito aos grupos, porque tive, em todas as cirurgias que passei, tive alguns problemas com os cirurgios, nomeadamente uma bexiga que não quis funcionar, as voltas esquerdas, não é autónomo, mas não é autónomo. Consegui reverter esse quadro com fisioterapia pélvica. Na cirurgia envolveu a pressão intestinal, houve também um quadro de tal, portanto, tudo isto foi revertido, foi possível reverter com o apoio também da fisioterapia. Depois, sem dúvida, que a nutrição foi um bem popular ao longo dos anos. Então, eu pensei nomeadamente a nível intestinal. E hoje em dia eu sei que tudo o que eu como vai ter um impacto na forma como eu vou sentir. Eu tenho que fazer escolhas. Eu estou muito tempo, porque eu sei que
se sentem mais ansiosas, mais nervosas, independentemente terá todo um impacto no intestino em termos de cólicas intestinais, de possível diarreia, por exemplo. Portanto, eu já aprendi isso, consigo fazer a minha gestão das minhas escolhas. A nutrição anti-inflamatória, sem dúvida, que ajudou muito a controlar estes sintomas de cólicas, de inchaço abdominal, chamada endobélica, que tantas vezes se fala, que é característica da glicose. E as coisas lá está, não é bom, também bom, há muito bem na aula. Mas sei qual é que posso comer, tenho que gerir bem como é que faço essas minhas escolhas. Mas tenho dúvida que estes pilares foram os mais importantes no meu processo, na minha caminhada, Obrigada, Susana. Então avançamos aqui para um dos primeiros pilares que mencionou, a nutrição, e perguntava aqui à Catarina de que forma é que a alimentação pode influenciar o aparecimento ou progressão da endometriose e da adenomiose e qual o impacto na sintomatologia das doentes. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Então, a nutrição tem um papel muito importante na gestão das doenças da endometriose e da adenomiose. São doenças que não têm cura, são doenças crónicas, mas que nós conseguimos ajudar muito as doentes recorrendo a estas ferramentas, como é o caso da nutrição e como é o caso das áreas que os meus colegas vão falar. Quanto à nutrição especificamente, ela consegue aqui atuar em alguns dos mecanismos que nós pensamos que façam parte da fisiopatologia das doenças, da endometriose e da adenomiose, e portanto que são a inflamação, stress oxidativo, também aqui uma parte de desregulação a nível hormonal com predominância estrogénica e também algum nível de disbiose que é muito comum nestas mulheres. Portanto, em todos estes pilares, a alimentação consegue ter uma ação. Ainda não há consenso quanto a que tipo de padrão alimentar deverá ser adotado. Sabemos que uma alimentação saudável, variada e equilibrada fará parte do menu destas mulheres e deverá fazer. No entanto, temos evidência científica para o padrão alimentar mediterrâneo e também para alimentação anti-inflamatória. O que é que isto quer dizer na prática? Portanto, falamos de um elevado consumo de vegetais, de hortícolas, principalmente de vegetais crucíferos, como é o caso da couve de Bruxelas, couve-flor, brócolos, que nos vai ajudar aqui a modular os níveis de estrogénios, de fruta, nomeadamente frutas ricas em resveratrol, como é o caso das uvas, dos frutos vermelhos, que também vão ter aqui impacto a nível da inflamação. Falamos de um elevado consumo de pescado, nomeadamente de ômega 3, que é um potente anti-inflamatório, que sabemos que é importante, e de um baixo consumo de carnes vermelhas, que por terem ácido araquidónico vão aumentar aqui a probabilidade de dor e de inflamação nestas mulheres. Um consumo adequado de gorduras saudáveis, como é o caso do azeite, rico em vitamina E, das sementes de linhaça, que têm linanos, que também ajudam a modular os estrogénios. Portanto, tudo isto faz parte de uma alimentação saudável e indicada, equilibrada para mulheres que tenham endometriose. A nível de restrição, podemos falar dos açúcares, das gorduras saturadas e trans, que têm caráter pró-inflamatório, e também do álcool, que temos muitos estudos que já nos dizem que o álcool aumenta aqui o risco de aparecimento de endometriose. Falando aqui dos sintomas que mais me aparecem em clínica, aquilo que a Susana falou também, portanto, a nível gastrointestinal é muito comum aparecer, portanto, mulheres com cólicas, dor abdominal, distensão abdominal, a chamada endobelly, e também padrões intestinais irregulares, portanto, que variam, exatamente como a Susana disse, entre obstipação e diarreia, dependendo de mulher para mulher. Portanto, pode fazer sentido também fazermos restrição de alguns alimentos que podem impactar aqui a nível gastrointestinal, mas depende sempre de mulher para mulher. Uhum. E pegando nisso, portanto, no impacto a nível gastrointestinal, a endometriose pode potenciar o aparecimento de outras doenças a este nível? Sim, nós sabemos que a endometriose está muito ligada a patologias do trato gastrointestinal. Pensa-se que as mulheres com endometriose e sem endometriose têm microbiotas diferentes.
E as mulheres com endometriose têm mais probabilidade de ter disbiose, ou seja, um desequilíbrio desta microbiota. E, portanto, isto pode potenciar aqui o aparecimento destas patologias, também elevados níveis de inflamação, que são característicos da doença, e também o facto de haver focos endometriais ou aderências a nível gastrointestinal, que pode aqui ter impacto no trânsito intestinal da mulher. Sabemos que há muita prevalência nas mulheres com endometriose de síndrome de intestino irritável, disbiose, SIBO, portanto um sobrecrescimento bacteriano no intestino delgado, também de algumas intolerâncias e alergias alimentares, incluindo doença celíaca. Portanto, sim, existe aqui uma relação direta, parece-nos. Portanto, tendo disbiose, faz sentido dar probióticos a estas mulheres, ou não? Portanto, a gestão deste tipo de doenças terá de ser feita individualmente, não é? De acordo com a mulher que temos à nossa frente. A nível nutricional, aquilo que nós fazemos é em colaboração estreita com o médico, porque muitas vezes é preciso fazermos tratamento médico, mas a nível nutricional será ajudarmos a mulher a perceber o seu corpo. Portanto, exatamente como a Susana estava a referir de hoje não comeu porque à mínima coisa pode o intestino responder, temos que ensinar a mulher a perceber que alimentos é que provocam este tipo de reação. E, portanto, pode ser necessário nós moderarmos a quantidade, a frequência, ou mesmo eliminarmos algum alimento que possa provocar este tipo de sintomas. Para isso, nós muitas vezes fazemos a dieta baixa em food maps, portanto, que são hidratos de carbono altamente fermentáveis, e que é feita durante um curto período de tempo e sempre seguida por um nutricionista, em que basicamente vamos retirar os alimentos e depois introduzi-los de forma faseada para percebermos o que é que faz sentido ou não. Quanto à tua pergunta, Inês, portanto, os probióticos podem ser coadjuvantes no tratamento, portanto, no sentido de nós já temos muita evidência científica que os probióticos ajudam-nos na resposta imunitária destas mulheres que se pensa que esteja também relacionada aqui com a fisiopatologia da doença, portanto, que tenham uma resposta imunitária mais fraca, entre aspas, e que, portanto, não consigam, por exemplo, conduzir estas células que estão fora de onde deviam estar à apoptose, portanto, à morte celular, portanto, tentar que não estejam ali. Portanto, os probióticos parecem ajudar-nos aqui neste sentido e, portanto, podem fazer sentido neste caso. Algumas estirpes em específico? É preciso mais estudos, mas aquilo que nós temos até agora, portanto, o Lactobacillus acidófilos, plantar, um Gasseri, tiveram benefícios nestas mulheres. Uhum. E faz sentido elas fazerem outro tipo de suplementação ou apenas a dieta mais específica e adaptada a cada um? Claro que, como em tudo na nutrição, depende, não é a palavra de ordem. Portanto, depende da mulher que nós tenhamos à nossa frente, depende das análises, depende se tem patologias ou não associadas, depende da sintomatologia, de tudo, não é? De uma forma geral, aquilo que temos que estar atentos quando temos uma mulher com endometriose em consulta, por exemplo, será vermos os níveis de ferro, portanto, que normalmente nestas mulheres, como têm perdas sanguíneas mais frequentes ou mais abundantes, podem estar mais baixos, portanto, verificar estes níveis. A vitamina D, nós também já temos muita evidência científica que nestas mulheres, nesta população, está geralmente mais baixa, em níveis mais baixos, e, portanto, pode fazer sentido fazer este reforço, até porque ajuda também, mais uma vez, no sistema imunitário. O ômega 3, porque é um potente anti-inflamatório, portanto, principalmente aqui rico em EPA. Magnésio como relaxante muscular também pode ajudar com a dor, e depois outros que possam fazer sentido, zinco, selênio, já temos alguma evidência, N-acetilcisteína, sim, vários. Muitas vezes chegam-nos à consulta estas mulheres a fazer autossuplementação. Há aqui riscos desta autossuplementação? Sim, como em qualquer outra patologia ou em qualquer outra pessoa, não devemos autossuplementar-nos, não é? E devemos sempre ser seguidos por um profissional de saúde, nomeadamente pelo nutricionista, que conseguirá guiar-nos aqui neste sentido. Os riscos, há alguns riscos, sem dúvida, portanto, não são inócuos os suplementos. O facto de de podermos estar a fazer suplementações com doses muito elevadas, nomeadamente de vitaminas lipossolúveis, por exemplo, que se acumulam no organismo e podem ser tóxicas.
o facto de estarmos a fazer doses muito baixas e, portanto, não estarmos a ter o efeito desejado, apesar de estar a fazer o suplemento. O facto de não saber que um nutriente interage com outro e tomar ao mesmo tempo, por exemplo, o zinco, cálcio e ferro, não faz sentido estar a tomar ao mesmo tempo porque vão competir pela absorção e nenhum vai ser bem absorvido. O facto de não saber em que altura do dia tomar e assim comprometer a absorção ou ter efeitos gastrointestinais. Portanto, existem aqui muitos riscos que podemos ultrapassar se formos bem guiados. E o ideal será equilibrar, portanto, a dieta com a suplementação. E aqui, a respeito da fertilidade, de que forma é que a nutrição pode potenciar a fertilidade, ou o contrário, de que forma é que pode potenciar a infertilidade? Sim, portanto, a nutrição tem um impacto muito importante aqui a nível da fertilidade, que já está a ser cada vez mais estudado e sabemos hoje que é de facto um dos fatores mais importantes. Nós conseguimos ajudar as mulheres tanto na gestão destas patologias que podem impactar a fertilidade, como endometriose, adenomiose, síndrome de ovários poliquísticos, etc. Mas também conseguimos atuar nos casos, por exemplo, de infertilidade sem causa aparente, porque muitas vezes estão relacionados com fatores em que a nutrição consegue atuar, como é o caso da disbiose, do excesso de inflamação ou stress oxidativo, o facto destas mulheres terem alguma desregulação hormonal, portanto a nutrição consegue atuar nestes pilares. Consegue melhorar a qualidade das células sexuais, portanto dos ócitos e dos espermatozoides, ajudar a preparar para a implantação do embrião, ajudar a preparar o endométrio. Atua em várias fases aqui da fertilidade, incluindo nos tratamentos de procriação medicamente assistida, portanto fertilização in vitro, etc. Também tem um impacto muito, muito importante. Sim. E nas análises clínicas destas mulheres, que marcadores são mais relevantes para avaliar então a fertilidade? Portanto, para além de uma anamnese detalhada, é importante nós olharmos para alguns indicadores das análises sanguíneas, como vitaminas, minerais, folatos, ferro, vitamina D, vitaminas do complexo B, selênio, relação zinco-cobre. Tudo isso é importante termos em atenção. Também marcadores de resistência à insulina, como a hemoglobina glicada, o índice OMA, e também marcadores de inflamação, portanto, a homocisteína, que pode ter a ver aqui com deficiências do complexo, de vitaminas do complexo B. Portanto, tudo isto podemos avaliar em consulta, sempre em colaboração com a equipa médica, sim. Certeza que no final vamos ter aqui algumas questões para a Catarina, porque a nutrição é aqui o tema que domina a sessão, mas vamos avançar para a Débora. Débora, em termos psicológicos, a ansiedade e a depressão são, assim, dois dos grandes desafios que estas mulheres enfrentam. De que forma é que a psicoterapia pode ajudá-las na gestão da ansiedade e da depressão? Olá, bom dia. Antes de mais, agradecer às Inês pelo convite para estar aqui hoje. Eu costumo dizer, e mais pessoas dizem, que não há saúde sem saúde mental, não é? E de facto, o diagnóstico de uma doença crónica pode trazer muitas emoções que levam, sobretudo, à ansiedade. É a primeira emoção despertada. Existem vários marcadores corporais associados à ansiedade que nós começamos a notar gradualmente, como, por exemplo, começamos a ter algumas insónias, começamos a verificar algumas alterações a nível alimentar, por exemplo. E a depressão surge em alguns casos em que a tristeza acaba por ocupar mais a nossa vida, o isolamento social acaba por ser uma resposta, e então a psicoterapia tem aqui o papel fundamental de ser um lugar seguro onde podemos acolher este diagnóstico, acolher esta vivência, esta dor, e transformar todas as emoções que estão a surgir, não de forma desadaptativa, mas adaptativa, porque existe aqui a necessidade de uma adaptação à doença e para isso tem que haver uma reconstrução também do nosso pensamento, não é? Por exemplo,
Uma mulher que sofre de endometriose começa a ficar com muita ansiedade e até crises de pânico uma semana antes de saber que vai menstruar. A terapia cognitiva ou comportamental aqui pode ter um papel fundamental, uma vez que já vamos desenvolver aqui algumas estratégias, nomeadamente a nível da respiração, do mindfulness, para reduzir estes níveis de ansiedade e, ao longo prazo, ao médio prazo, esta sintomatologia de pânico já não ser verificada, por exemplo, não é? E uma das coisas que nós observamos em consulta, é exatamente aquilo que a Susana referiu. O diagnóstico leva muito tempo e às tantas elas chegam à consulta e quando são diagnosticadas dizem-nos: eu não estou maluca, eu tenho mesmo alguma coisa, não é? Porque já passaram por imensos profissionais e o diagnóstico tardou, mas finalmente chegou e ainda que seja um diagnóstico triste, elas estão contentes porque têm alguma coisa, não é? A dor não é da cabeça delas. De que forma, de que forma é que este efeito psicológico, não é? Deste diagnóstico demorado, que impacto é que isto tem depois na mulher? Estamos a falar de 7 a 10 anos, mais ou menos, não é? De tempo de espera de diagnóstico. E, de facto, estes pensamentos de finalmente tenho um diagnóstico e eu não estou maluca, é essa a expressão, porque ouvimos ao longo da vida, tal como a Susana ouviu também, é normal ter dor, tu comes é porcarias, e então acabamos por nos isolar dentro de nós e nem verbalizamos já o que estamos a sentir, quase como se eu tenho um problema, mas é um problema que é meu, que ninguém reconhece, é quase como se não fosse validado medicamente, digamos, não é? Então, o saber que existe efetivamente uma doença por trás dos meus sintomas acaba por ter uma emoção de alívio, mas por outro lado também temos que fazer aqui um luto. Porque agora o nosso corpo, efetivamente, nós sabemos o que é que se passa com ele. Então é um luto, digamos, da saúde que eu pensava que tinha e que existe um nome dado a esta sintomatologia e a psicoterapia ajuda muito no processo de adaptação à doença e esta vivência nova de que afinal há um nome e há uma justificação para tudo o que eu tenho sentido estes anos todos. Não é uma fantasia minha, eu não criei isto do ar, não é? E é necessário o profissional de saúde ter aqui alguma empatia, não é? Já Sim. aconteceu na consulta dizer: você acreditou em mim à primeira. Portanto, a primeira vez que eu expressei isto, você acreditou. Isto de facto tem um impacto na autoestima destas mulheres, certo? Há vários fatores da endometriose que impactam na autoestima da mulher. Impacta o diagnóstico tardio, claro que sim, porque há o sentimento de que ninguém reconhece aquilo que eu estou a sentir, que faz-me sentir diferente dos outros. Há aqui um grande impacto a nível da imagem corporal e há muitas pessoas que provavelmente desconhecem, mas a endometriose pode alterar muito a nossa imagem corporal. A Susana falava da endobelly e acho que é das coisas mais frequentes é de facto o inchaço abdominal. Eu também sou portadora de endometriose, foi um dos temas que me levou depois a querer trabalhar nesta área da saúde da mulher. E há meses em que parece que eu estou grávida completamente, tipo, eu fico assim, uau! Mas é só inchaço abdominal e isso tem muito impacto na nossa autoimagem e vai impactar na qualidade da minha relação com o espelho principalmente. Depois, a nível da autoestima, também há um impacto da vida social. A Susana passou, desculpa estar sempre a falar de ti, mas tens tudo, não é? A Susana passou muito da infância, da adolescência dela privada das atividades sociais, porque tinha dores, porque não podia comer determinadas coisas, e isto impacta negativamente na nossa autoestima. Depois há uma questão aqui que é: nós somos mulheres e a maior parte das mulheres tem o desejo de ser mãe. E muitas vezes a endometriose vem com um diagnóstico de que é difícil engravidar,
Ter endometriose não é sinónimo de infertilidade, mas há estudos que dizem que mais de 50% das mulheres com infertilidade são portadoras de endometriose. Então, há aqui uma correlação que, inevitavelmente, nós temos que olhar para ela. E isto tem um grande impacto na autoestima da mulher, que é quase como se eu não sou suficientemente boa. Há algo em mim que me está a retirar, digamos, está-me a faltar a expressão, mas é como se eu não fosse totalmente mulher. Falta-me algo. Uhum. E Sim. tocou aí num ponto que é o suporte. É Uhum. importante ter aqui a rede familiar e amigos a darem algum apoio, certo? Sem dúvida. Eu considero que o suporte, seja de família, seja de amigos, é fundamental na nossa capacidade depois de gerar também resiliência. Porque se nós estamos sozinhas neste processo, já é tão solitário isto, não é? Porque temos amigas que estão menstruadas e fazem a vida delas normais e nós fazemos uma vida completamente diferente, ou como a Susana disse, vivemos uma semana por mês só com qualidade de vida. Se tivermos uma rede de suporte que nos dá apoio, que nos entende, que nos ouve, é muito mais fácil trabalharmos a resiliência em nós do que estarmos totalmente sozinhas. E posso-vos dizer que a maior parte das mulheres que sofrem de endometriose vivem isto muito sozinhas. Hoje em dia, e muito graças ao trabalho que a Mulher Ente tem feito, já se sabe o que é endometriose, os parceiros já estão mais atentos, as famílias já estão mais atentas, mas isto tem sido um longo caminho. Eu sempre tive dores menstruais e sempre a minha mãe me dizia, tipo, isso passa, isso não é nada. Eu nem fui ao médico quando era mais jovem, não é? Eu já fui depois de adulta por achar que isto não era normal. Mas a rede de suporte é fundamental na criação da nossa resiliência. E aqui também é importante, portanto, falando aqui no casal, Uhum. haver suporte para o homem também, principalmente relativamente a essa questão Uhum. da infertilidade. E nós vemos isto muitas vezes em consulta, Uhum. que é as mulheres estão a tentar engravidar durante um ano, não conseguem, e depois é que e pensam sempre que é da endometriose, a culpa é delas, e depois percebe-se que afinal também há infertilidade masculina. E portanto convém haver aqui o apoio psicológico para ambos, certo? Certo. A gravidez, eu costumo dizer que é um trabalho de equipa, não é? A não ser que nós queiramos fazer uma produção independente, acaba por ser um trabalho de equipa. Então, é muito importante que o parceiro acompanhe a mulher às consultas de ginecologia para perceber o que é isto de endometriose. É muito importante que o parceiro também faça exames para perceber se está tudo bem com a fertilidade dele, porque nem sempre é endometriose, como estava a Inês a dizer, a limitar. E às vezes até é melhor fazer exames logo de início, juntamente com a mulher. Para ser mais rápido, não é? Para percebermos o que é que podemos fazer. E depois, a nível emocional, isto é fundamental, porque muitas vezes o companheiro, se não tem conhecimento, não vai entender o porquê daquelas crises mensais. Todos os meses há uma fase em que a minha mulher está cheia de dores. Todos os meses há uma fase em que ela está com oscilações de humor. Sim, porque isto também é uma realidade, não é? As oscilações de humor também existem. Então, é muito importante o acompanhamento do casal em psicoterapia, bem como nas outras áreas médicas também. A mulher que sofre de endometriose, quando está num processo de fertilidade, digamos assim, deve fazê-lo em conjunto. O casal é uma parceria. E agora desafiava-vos. Qual é o nome da pessoa que eu vou falar agora? Boa! Portanto, vamos agora falar com a Inês e vamos falar sobre a parte de gestão física. Vamos falar com a Inês e com a Mafalda, mas começamos pela Inês, pela gestão da pelvis e a importância que esta gestão tem na gestão da doença, e o impacto que isto tem. Obrigada, mais uma vez obrigada, Inês, não é? Cá estamos nós. Então é assim, realmente a fisioterapia pélvica, tal como a colaboração dos outros profissionais, é muito importante referir que esta doença precisa de um apoio multidisciplinar, que é isto que estamos aqui a reforçar. E o papel da fisioterapia pélvica nesta gestão da dor é muito importante. Porquê? Porque já percebemos que, independentemente da localização do foco,
muitas vezes temos uma abrangência de sintomas pelo o diagnóstico tardio, começa a haver aqui adaptações dos compartimentos vizinhos, ou seja, inicialmente começa, como disse a Susana, poderia ser uma dor menstrual ou uma dor à penetração, e muito associado na altura menstrual, mas esta centralização da dor leva a que passasse a haver apenas uma semana em que não tivesse dor. Pronto, e isto leva a que comece a haver cada vez mais adaptações físicas, não são emocionais, mas físicas, musculares, defensivos à dor. Pronto, isto para dizer que pode começar com uma dor menstrual ou uma dor no ato sexual, mas nitidamente depois, quanto mais tempo temos a dor, há uma adaptação muscular defensiva e comportamental à dor que leva a que a bexiga e o reto possam igualmente ficar comprometidos. E estamos a falar de disfunção, dificuldade a urinar, de não conseguir o esvaziamento, tentar adiar a micção defensiva porque tenho dor quando vou urinar, ou mesmo na parte defecatória, porque tenho dor a defecar e há aqui uma defensiva de vou ou não vou, e isto começa a criar adaptações musculares no pavimento pélvico, e depois é um ciclo de dor, não é? E um ciclo de adaptações em que já não é uma questão associada ao útero, mas começa a haver uma adaptação e essas adaptações começam a dar sintomas pélvicos generalizados, não é? Como dizemos, um molho de brócolis, como estava a dizer ali a Susana. E, portanto, é necessário uma reeducação e autoconhecimento de toda a pelvis, não é? É isso. O que a fisioterapia vai fazer é, efetivamente, aliviar todos os sintomas abdominais e pélvicos, desde a função urinária e a função anorretal e mesmo nas dores sexuais. Vai reeducar, vai permitir então, para além da gestão dos sintomas, vai permitir o normal funcionamento, aqui que estavas a dizer, a literacia, ou seja, chega uma altura como o normal, quando vamos avaliar o normal daquela paciente, não é o que é fisiológico, ou seja, é muito importante a pessoa perceber que aqueles padrões na realidade já são uma compensação associada à dor, associada à sintomatologia, e por isso é muito importante a literacia do normal funcionamento da pelvis, do normal funcionamento dos reflexos daquela pelvis e daqueles órgãos pélvicos. Estamos a falar bexiga, útero e reto, e depois toda a abordagem da fisioterapia, através de técnicas manuais, de mobilidade, de dinâmica abdominopélvica, vamos reeducar o normal funcionamento dessa pelvis, seja ela, lá está, para uma situação que precisa de cirurgia ou não. Exatamente, era aí que eu gostava de ir tocar, que é, quando falamos de cirurgia, normalmente, ou pelo menos aquilo que acabam por as pacientes pedir apoio é no pós-cirurgia. Qual é que é a importância do cuidado antes? Ou seja, a paciente já sabe que vai à cirurgia, qual é que é o apoio que a fisioterapia pode fazer no pré, e depois qual é o apoio que acaba por fazer no pós-cirurgia. Então é assim, a partir do momento que há um sintoma pélvico e lá está, a dor não é normal, não é suposto termos dor, a realidade é que deveria logo ser, com diagnóstico ou não, qualquer condição pélvica deveria reencaminhar para a fisioterapia, não é, pélvica, para evitarmos efetivamente todas estas adaptações funcionais musculares que depois vão acontecer. Associado, temos uma cirurgia, rapidamente, é importante avaliarmos como é que aquela pelvis está, há quanto tempo está numa condição não é condicionada, ou seja, como é que toda a parte muscular já está comprometida, associada à dor, toda a função anorretal, defensiva, toda a mobilidade pélvica, mesmo musculoesquelética, está comprometida, e claramente os sintomas muitas vezes estão aumentados em relação ao que a localização, como eu disse há pouco, do foco. Ou seja, fazemos um pré-cirúrgico permite-nos já aliviar muito das compensações que vão facilitar nitidamente o pós-cirúrgico e a gestão dessa recuperação, não é? Porque vamos restaurando já o que é compensação e o que não é estrutural, permite-nos que a pessoa tenha reconhecimento de o que é suposto continuar a funcionar, não é? E como deve gerir essa questão no pós-cirúrgico. Ou seja, já vamos, como eu digo, com uma grande bagagem, principalmente para o pós-cirúrgico imediato.
Está bem? Para além dos sintomas prévios que conseguimos aliviar, conseguimos no pós-imediato ter já uma casa arrumada, como eu digo, para que não haja exacerbação dos sintomas e não, evitar as aderências e todas as outras complicações pós-cirúrgicas que fazem parte, que podem E no acontecer. pós-cirúrgico há a continuação dessa Continua-se. educação Uhum. e há aqui a gestão também da cicatriz, onde pode haver desenvolvimento de endometriomas associados. Agora ouvi-te mal. Agora ouvi-te mal. Ah, é? Ok. Sim, Estavas a falar, desculpa. Podes repetir, Portanto, desculpa. no pré, há este trabalho de Uhum. educação, no pós, há a continuação deste trabalho e também gestão das cicatrizes que Sem que dúvida. estão associadas à própria cirurgia, não é? É isso, é isso. A ideia é mesmo essa. No pré, tentar ter o máximo de gestão dos sintomas, no pós, é evitar complicações associadas a uma abordagem, seja ela qual for. Ou seja, o que acontece é, por muito que simples que seja a intervenção, e a laparoscopia cada vez mais é uma abordagem a menos invasiva, mas não deixa de haver o acesso às estruturas. Tudo isso leva a adaptações abdominais, e estamos a falar até do padrão respiratório, o defensivo de medo da dor, porque já havia memória de dor há não sei quantos anos, não é? Uhum. Pronto, e essas adaptações todas que vão condicionar depois a própria mobilidade e motilidade dos órgãos abdominais e pélvicos, leva a depois que as aderências também comecem a ficar muito mais propícias, pronto. E é isso tudo que nós trabalhamos para evitar que haja complicações associadas, minimizar as complicações associadas à cirurgia. Obrigada, Inês. Nós ainda tínhamos aqui mais um tópico que tem a ver com o que o Dr. José tinha referido, que é um dos grandes sintomas de endometriose, que é a dispareunia, e aqui a fisioterapia também tem aqui um grande suporte na gestão da dispareunia. Eu gostava só que, breves segundos, falasse aqui um bocadinho sobre isto e sobre a importância da fisioterapia pélvica na gestão deste sintoma. Pronto, a dispareunia é um dos principais sintomas, o Dr. José falou nisso. Nós conseguimos perfeitamente ajudar através do trabalho de mobilidade manual, podemos perfeitamente dar ferramentas de qualidade e melhorar a dispareunia. Nós podemos ter, obviamente, uma dispareunia primária ou adquirida, no pós-cirúrgico pode acontecer, pronto. E a fisioterapia tem esse papel físico e depois, nitidamente, mais uma vez, a equipa é multidisciplinar, não é? Damos ferramentas para haver o máximo de relaxamento permitido para a excitabilidade, para não haver qualquer nível de dor, não é? É importante referir que a fisioterapia, enquanto consulta, é muito importante, nitidamente, para toda esta sintomatologia, mas a fisioterapia isolada, sem os trabalhos de casa, como eu digo, sem a continuidade da nossa intervenção em consulta, depois o paciente de nada vai fazer. Ou seja, é muito importante dar ferramentas aos pacientes, não é? Perceberem literalmente a literacia, eu digo muitas vezes, descrevo muito isto, que urinar, defecar e a excitabilidade, desculpe a expressão, mas a realidade é que são relaxamento muscular, é relaxamento do pavimento pélvico. E se as pessoas fazem consulta, trabalhamos a mobilidade, o relaxamento pélvico e depois continuam um dia inteiro em defensivo, porque não me sento nas sanitas para urinar, porque só posso fazer, desculpe a expressão, fazer cocó quando estou em casa. Tudo isto leva a comportamentos de contração de uma pelvis que por si só já está contraída por dor. E isto é muito importante, não nos focarmos apenas nos exercícios, e claro que sim, levam exercícios para casa, mas a forma como nós temos saúde pélvica e os comportamentos de saúde pélvica é muito importante desconstruir, porque atualmente andamos todos a fugir um bocadinho dos lobos, não é? Como eu digo, e os padrões de qualidade pélvica, se fugimos nos lobos, a continência, o intestino, fica alterado na sua dinâmica, não é? Por isso é muito importante estas relações todas estarem estabelecidas e é isto que a fisioterapia pélvica tem que estar tudo ligado e temos que haver somos um parceiro numa conduta, num caminho, mas se o paciente realmente não entrar no mesmo comboio e fazer o seu papel, depois no dia a dia, aquela pelvis não sou eu que a vou tratar só em consulta. Exatamente. Dana, falamos aqui também desta questão da gestão do exercício físico e nós já falámos aqui então do autoconhecimento e desta noção muscular ligada à pelvis, mas é necessário então nós também conseguirmos compreender qual é que é a importância do exercício físico e do conhecimento do resto do corpo
Mas mais do que isso, compreender quais é que são aqui o impacto das barreiras mais comuns das mulheres que têm endometriose, o impacto que isto tem na prática do exercício físico. Portanto, quais é que são as barreiras e o impacto que elas têm na prática do exercício. Ora bem, muito obrigada pelo convite. Cabe-me falar desta estratégia subutilizada na gestão da endometriose, que é a prática de exercício físico, mas com um detalhe importante que é através da adesão sustentável a este comportamento de saúde. Ou seja, o exercício físico não é tratamento para a endometriose, mas é um dos pilares da intervenção multidisciplinar, com o objetivo de capacitar a mulher através do movimento, atua no alívio da dor, na melhoria da capacidade física, na melhoria da circulação, da mobilidade, tem também impacto na redução dos estados de ansiedade e dos estados depressivos. Portanto, é importantíssimo o princípio da individualização, ajudar a mulher a conhecer o seu corpo não só durante a sessão de exercício, mas como recupera dele, e conseguir, em dupla, construir um ritmo que seja sustentável, quer na frequência, na intensidade, no tipo de exercício e no tempo de cada sessão de exercício, que seja sustentável para cada mulher com endometriose, responder de forma positiva a esta capacitação através do movimento. Estamos aqui a fugir um bocadinho do plano, mas a sua resposta está-me a deixar aqui uma pergunta que eu acho que acaba por ser um bocado frequente para as mulheres. As mulheres, generalizando, não têm tempo. Há aqui este trabalho também relativamente à gestão de tempo, ou seja, se eu tenho só 20 minutos para fazer uma sessão com esta mulher, há aqui também esta gestão de adaptação dos exercícios que eu posso fazer naquele curto espaço de tempo que aquela mulher me dá para fazer? Sim. Claro que sim. Uma das funções do fisiologista de exercício é ajudar cada mulher, de forma individualizada, a descobrir o seu fit. Fit com 2 T's. É exatamente a frequência, intensidade, tempo e tipo de treino. Ora bem, a diferença é que o exercício físico não se consome como se consome um fármaco, não é? X miligramas, X vezes por semana, a X horas. É preciso ajudar a mulher a criar condições para que consiga praticar exercício físico na dose-resposta que é esperada para os benefícios que está à procura, dentro do estilo de vida que tem, dentro do contexto que tem. Se é uma pessoa que tem um comportamento sedentário acumulado há muito tempo, naturalmente, apesar de eu saber que a dose que vai permitir ter benefício é muito maior do que aquela que ela consegue integrar na sua vida atualmente, eu vou ter que ajudar a capacitar para construir essa realidade, sendo que no início Uma dança gradual. da dose, ok? Portanto, não é uma intervenção, por isso é que eu expliquei que o exercício físico é um pilar na intervenção multidisciplinar, mas que queremos que seja uma adesão sustentada no tempo. Quando às vezes eu recebo em consulta pessoas à espera de um plano de exercícios, tipo solução penso rápido, se eu fizer isto, então a minha endometriose vai melhorar. Não é isso. O que nós queremos é melhorar a capacidade física dessa pessoa, que o exercício físico contribua para o seu equilíbrio hormonal, para a melhoria da circulação sanguínea, o que indiretamente vai diminuir naturalmente os marcadores de inflamação, promover o alívio da dor, a gestão do stress, através desta prática enquanto estilo de vida. Isso é bastante curioso, porque uma das outras condicionantes que nós costumamos falar é, lá está, temos esta condicionante da mulher e de toda a azáfama que existe à volta dela, mas depois também temos aqui a condicionante da doença. Há aqui alguns exercícios que não podem ser feitos. Que tipo de exercícios é que nós estamos a falar quando a mulher chega ao consultório? Que tipo de exercícios é que ela pode fazer? Ora bem, nós temos mulheres com endometriose com todos os tipos de aptidão física, não é? Há mulheres atletas de alto rendimento que têm endometriose, assim como há mulheres sedentárias, pessoas com obesidade com endometriose. E isto são pessoas com aptidões físicas completamente distintas. Portanto, parece-me relevante falar, em primeiro lugar, no que é possível aquela pessoa fazer, de acordo com o seu contexto.
E um dos objetivos em consulta de exercício e saúde é precisamente ajudar a construir ou a descobrir em dupla que atividade física aquela pessoa pode fazer que esteja, em primeiro lugar, associada ao prazer. Porquê? Porque quando nós associamos o comportamento de atividade física ao prazer, a probabilidade de o mantermos sustentado no tempo e de conseguirmos progredir nesse comportamento de atividade física é muito superior, ok? Não limitar a prescrição a pilates, yoga, exercícios de mobilidade, ou seja, como se fosse uma lista de exercícios permitidos e de proibidos, quando a pessoa efetivamente se calhar gosta de desportos de raquete e com o plano de condicionamento físico adequado, até pode ter o componente do jogo e lúdica e o exercício cardiovascular que lhe permite exatamente a mesma melhoria da gestão da dor, da entrega à intensidade do exercício de forma prazerosa para lhe dar os benefícios que eu referi. Portanto, vamos pensar numa perspectiva mais abrangente e ajudar as pessoas a explorarem o seu corpo em movimento de forma a conseguirem procurar atividades que lhes deem prazer, porque é isso que nós sabemos de forma robusta que proporciona a adesão sustentada à prática da atividade física. Hoje em dia já se começa a falar muito do treino de força, principalmente para doentes oncológicos, mas sei também que é um fator importante para a nossa vida e para a nossa saúde. E gostava de compreender aqui quais é que são os benefícios do treino de força, que foi um dos fatores que falou, para a gestão desta doença. Obrigada, Inês. Isso era uma pergunta que eu queria mesmo dar, é precisamente os benefícios do treino de força, porque uma das práticas, bom, as pessoas, nós temos uma população cada vez mais sedentarizada e um dos problemas na indicação para a prática de exercício físico das equipas multidisciplinares é o subtreino, ou seja, nós estamos a indicar a pessoa a fazer exercício físico e como temos medo da intensidade, fugimos para aquilo, para as caminhadas, para a natação, em vez de termos ir ao encontro da capacitação da pessoa e de mostrar que isto é um processo progressivo e que vai ter uma resposta individualizada. E o treino de força é um dos treinos que normalmente não é prescrito e que tem inúmeros benefícios para a saúde, nomeadamente temos que deixar de olhar para o músculo apenas como um órgão efetor, não é só treino de força para construir músculo, mas sim como um órgão endócrino, porque no processo de contração muscular são produzidas substâncias no músculo que têm uma ação multissistémica e por isso o treino de força é importantíssimo na redução da inflamação, na melhoria do equilíbrio hormonal, melhorando a composição corporal da mulher, reduzindo a percentagem de massa gorda e aumentando também a sua percentagem de massa muscular. A Catarina gostou desta parte, sim. Nas mulheres que estão sujeitas a terapêutica hormonal, o exercício físico através do treino de força tem um papel importantíssimo de densidade mineral óssea e, portanto, aqui o treino de força, digamos que é importante ser empoderado e as pessoas não serem só encaminhadas para as atividades super light. Caminhada como solução para todos os problemas. Obrigada, Mafalda. Estamos aqui a falar de movimento e pensando nas 24 horas do movimento, era importante falarmos também do sono, não é? O padrão de sono, mas de facto estamos mesmo em cima da hora, portanto eu queria terminar com a Susana e perguntando à Susana, como Presidente da Mulher Endo, que iniciativas de intervenção pública e política é que têm sido desenvolvidas para ajudar estas mulheres? Consigam mudar os seus hábitos também de vida na generalidade mais cedo, portanto, tendo diagnósticos mais precoces e acaba que não consiga desenvolver uma vida a estas zonas, consegue ser jovem. Nós trabalhamos muito nesta questão da democracia. Mais recentemente, depois de trabalhar na questão política, porque é endometriose das mulheres, mas é da sociedade. E lá está, nós temos aqui
Neste mundo, não sérias, são baixas dificuldades, a utilização de serviços de urgência, independentemente do total de diagnósticos, temos também, dificuldade, muitos tratamentos de dificuldade são feitos sem diagnóstico de endometriose e que não têm resultado sequer, não há rapidez. Quando nós trabalharmos aqui, lá está, para o precoces e para vemos aquela mulher na sua essência e na sua necessidade, vamos considerar os pontos mais eficazes, que vão também ficar mais baratos a todos nós para contribuintes. Vamos deixar de estar a oferecer pesos rápidos a estas mulheres e vamos conseguir oferecer um tratamento de base mais adequado e mais eficaz. Então, nós temos feito esse trabalho político, já conseguimos uma participação na publicação específica para a endometriose. Está agora na calha a questão das terapias de baixa também liberada para as doentes com endometriose. E há todo este trabalho de definição destas equipas multidisciplinares do Serviço Nacional de Saúde, é muito necessário, porque é muito e depois não há esta pergunta no Serviço Nacional de Saúde. Há muitas vezes que não conseguem resolver aquele isto particular. Portanto, é necessário criar estas equipas e, enquanto associação, nós começámos pela parte da democracia da sociedade e agora estamos efetivamente na parte da pressão política. É quem efetivamente pode lutar no Ministério da Saúde com órgãos que vêm do Parlamento. Já para não falar em todos os tratamentos que precisam para gerir a dor, não é? E estamos aqui a falar das acupunturas, das consultas de psicologia, portanto que, no fundo, no final do mês foi um ordenado dirigido a isto, não é? Estamos mesmo em cima da hora. Muito obrigada a todos pela vossa disponibilidade e interesse para estarem aqui hoje. Não vamos ter tempo para questões, porque ainda temos agora as comunicações orais, mas vamos estar todos juntos depois no almoço e poderão fazer as questões que entenderem a qualquer um dos panelistas, está bem? Obrigada. Obrigada.